Então, vamos lá. Então, nós separamos 5 perguntas de noivas que nos mandaram aqui no Instagram. A primeira dela é: com quanto tempo de antecedência devo começar a organizar o meu casamento? Nós sempre comentamos que existe o tempo ideal. Sim. Né? O que você chama de tempo ideal? A partir de um ano, vamos dizer assim, né? Seria um tempo ideal. Existem algumas pessoas um pouco mais precavidas, vamos dizer assim, né? Ou que têm condições de se programar um pouco mais, que já nos contrataram com 1 ano e meio, clientes até com 2 anos de antecedência. Sim. Porque você consegue então com esse tempo fazer um planejamento financeiro, você consegue ter a opção de escolha de todos os profissionais que você pensou em contratar, né? Sim. Então o tempo ideal ele varia muito também de cliente para cliente. É possível organizar um casamento com 6 meses, 4 meses? Já organizamos, né? Já organizamos, com 30 dias já organizamos, sim. Sim. Mas aí é uma questão, os pagamentos, né, terão que ser feitos até a data do casamento, então isso gera essa questão dos custos, eles ficam todos imediatos. E nós teremos que fazer contratações de acordo com os profissionais que estarão disponíveis dentro desse prazo. Claro que existe aí uma variedade grande, né, de profissionais, sempre, né, em todas as áreas nós temos muitas opções, mas o casamento com 1 ano para mais seria o ideal, né? Sim, porque daí você consegue escolher os fornecedores que você quer no dia do seu casamento, né? Porque, como a Adriana disse, faltando aí, vamos colocar 2 meses para a data que vocês pensam e vocês não fecharam absolutamente nada, a gente sempre usa um termo assim, que vocês serão escolhidos pelos profissionais, porque muitos deles já não terão mais data, né? Sim. E outra coisa também que eu acho muito legal, quem consegue ter mais tempo, né, igual isso, uma programação de 1 ano, é que você consegue curtir cada etapa. Como a Adriana disse, tem disso em também, 4 meses dá pra organizar? Dá. Só que assim, é uma coisa atropelada, tem que já vendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então você não consegue curtir muitas vezes cada etapa do casamento. Pessoas que nos procuram com 2 anos ou até mandam mensagem aqui pra gente no Instagram, né? Eu vou casar em 2021, vocês acham que já tá na época de começar a procurar algumas coisas, né? Com 2 anos de antecedência, a gente sempre fala que assim, a não ser que você queira um profissional muito específico para sua festa, então aí você já pode procurar esse profissional para já realmente, muitas vezes, estar fechando um contrato, para você reservar aquela data com ele. Sim. Mas começar a ver coisas do casamento com 2 anos de antecedência, muitas vezes não tem necessidade. É mais mesmo por essa questão de data. Eu quero um local específico, não quero correr o risco de não ter a data que eu quero. Então aí você já vai e fecha. Normalmente a gente vê essa programação maior em cidades maiores, né? Que exige, assim, um pouco mais de... É um número muito tempo. grande, né? Sim. Claro que existe também muitas ofertas, né, de opções de locais e profissionais. Sim. Mas, por exemplo, Igreja Nossa Senhora do Brasil em São Paulo. A pessoa realmente precisa entrar na agenda da igreja com 2 anos de antecedência para poder escolher a data que ela quer. Acho que é isso, né, em relação à data, né? Então, assim, o ideal, né, seria com um pouco mais de tempo, mas é possível organizar dentro do tempo que você vai ter disponível, né? Sim. Agora, a próxima pergunta que nós temos aqui. Como calcular a quantidade de convites que eu devo fazer? Então a gente separou mais ou menos assim para explicar para vocês, para facilitar, né? Então primeiro vocês definirem a lista de convidados, né? Fechar essa lista de convidados, que normalmente a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil assim. Tanto é que a gente já fez um vídeo aqui, né? Temos no nosso canal um vídeo completo sobre lista de convidados, né? Ajudando mesmo vocês nesse processo. Mas depois de definir essa lista de convidados, vocês dividem ela em 2 e depois dessa divisão vocês adicionam 20% para vocês terem uma margem ali de convite sobrando, vamos dizer assim. Então, por exemplo, colocando um pouco na prática, né? Por exemplo, você tem uma lista de 200 convidados. Você divide ela ao meio, né? Então dá 100 convidados, 100 convites, perdão.
E aí, no caso de 100 convites, você acrescenta 20%. Então, no caso, no total ficaria 120 convites. Por que a gente fala desse acréscimo, né, de 20% para ter essa margem aí? Porque a gente já viu muitos casos. É o que mais tem. Sim, de convidadas que aparecem de última hora, ou os noivos esqueceram de colocar na lista, ou então pessoas novas mesmo que entram nessa lista, né? E aí depois os noivos não têm mais o convite físico ali para poder entregar para essas novas pessoas. Então você tendo essa margem, né, ali, colocando ali uns 10 convites a mais, né? Então pelo menos você consegue, caso essa situação aconteça, você tem como socorrer. Na verdade, 20% a mais, não 10 convites a mais. 20% a gente a mais. costuma falar em porcentagem, não em quantidade. Sim. Né? Se você está organizando e está querendo fazer o seu convite com muito antecedência à sua data, o ideal é até esse número ser um pouco maior, porque o que nós vemos é exatamente isso. Começam a distribuir e até mesmo na hora da entrega é que vão surgindo nomes, né? Então, para que você não tenha também um custo maior, porque a gráfica, depois que ela te entrega o pedido que foi feito de 100, 120 convites, para ela ter que rodar 10 convites, o valor vai ser infinitamente mais caro do que aquilo que você pagou dos 120 convites. Sim. Então, é preferível você fazer uma porcentagem um pouco maior e até que eles sobrem do que falte ou você tenha que mandar fazer convites de última hora. Sim, até porque esse prazo para confecção não é de um dia para o outro, né? Então, às vezes normalmente as gráficas pedem aí 20 dias úteis a 30 dias para estar fazendo a confecção dos convites. Então, às vezes você precisa de um convite ali imediato, não tem. Mas não tem, exatamente, por isso. Nós também já tivemos casos de noiva nossa que realmente não tinha mais convite, até essa margem ela já tinha usado. E aí, quando ela foi ver com a gráfica, não tinha como eles fazerem uma quantidade pequena exatamente igual do primeiro pedido dela. Então isso também é outra coisa, muitas vezes você até consegue fazer um pedido extra, mas ele não vai ser idêntico ao seu convite, né? Então a melhor coisa é faça um pouco mais, né? Sim. Se for com muita antecedência, aumente essa porcentagem aí para 30% para que você fique garantida em relação a que todos recebam um convite igual. Sim, né? sim. Então agora a nossa terceira pergunta, né? Vocês acham necessário fazer site? Sim. Né? Nós aconselhamos que sim, né? O site é uma ferramenta extremamente útil nos dias de hoje, né? Muitas pessoas fazem praticamente tudo hoje no digital, no online. Então, pelo site você tem condições de passar algumas informações úteis, né? E algumas informações, vamos dizer assim, mais românticas, né, como fotos, música, história do casal. Sim. Mas a gente acaba focando nas informações úteis, como confirmação de presença através do site, onde você tem mais liberdade para falar sobre lista de presentes através do site, né? Sim. Opções de hotéis que tem na sua cidade. E inclusive colocar informações que muitas vezes não seria tão legal assim colocar no convite. Então a gente fala muito que o site ele serve para estreitar a comunicação, né, dos convidados com os noivos. Então informações do tipo, se você vai casar fora da cidade, você pode colocar um mapa do local, né? Também, se você exatamente for casar no campo, você pode colocar o traje, né, dos convidados, avisar, por exemplo, as mulheres, olha, é um lugar com grama. Então são algumas informações que no convite não dá para constar tudo isso. E no site você consegue colocar, né? E hoje nós sempre comentamos com as nossas clientes, né? Não se preocupe com essa história, tem muita gente que não entra no site. A grande maioria entra, né? Sim. Até pessoas mais velhas hoje entram bastante e acessam com facilidade, né? Então nós somos super a favor de você estar fazendo o site. É uma ferramenta bem bacana, como a Aline diz, onde estreita relacionamentos entre vocês noivos,
e os seus convidados, onde você consegue passar ali informações úteis, né? Sim. E se você tiver um pouco mais de tempo, de colocar também um pouco mais sobre vocês, né? Fotos, histórias, Às vezes até colocar músicas, sobre os padrinhos, né? Eu ia falar sobre esse padrinho. Sim, para que as pessoas possam, então, como nós falamos, né, a questão do casamento é toda essa preparação, são esses detalhes, né, que vão ficar na memória de vocês. Então, Sim. somos super a favor do site. Sim, o site a gente enxerga como uma ferramenta realmente útil, né? Sim. Aqui ela veio a favor dos noivos. E outra, quando você for entregar o seu convite, por exemplo, você já pode avisar o convidado, olha, dentro tem um site, depois dá uma olhada que a gente preparou, ou até mesmo no Save the Date já pode constar o seu site, né, para os convidados irem dando uma olhada. Então é algo que a gente acha super bacana. Sim, e bem prático também hoje com muitas pessoas que já moram juntas e falam, a gente não quer presente, né? Presente físico, né? Nós preferimos se fosse presentes que em valores para que a gente possa usar de uma outra forma. Então o site ele também tem esse recurso que são as cotas, né? Sim. Então é uma ferramenta assim super bacana mesmo, vale a pena usar. Sim, agora, nossa, então, quarta pergunta, depois da cerimônia, quanto tempo os noivos têm para chegar na festa? Na verdade, essa questão de quanto tempo os noivos têm, né? Como a gente sempre fala do que tem mudado durante esses anos todos, né? Aí que nós narramos, vamos dizer, histórias de 30, 40 anos, né, sobre casamentos, mas nós podemos ver que há 10 anos atrás, mais ou menos, os noivos saíam da cerimônia, iam fazer fotos externas, estava na moda há 10, 12 anos atrás, foto em posto de gasolina, foto no carrinho do supermercado, foto externas, né? Hoje em dia, nós temos visto que essa tendência ela não existe mais. Então os noivos, quando eles saem da igreja, normalmente eles já vão para o lugar da festa, né? A não ser que o local sempre tem a exceção se a sua cerimônia for externa. Sim, se for no campo, por exemplo, depois da cerimônia, naturalmente os noivos querem aproveitar ali o cenário para poder tirar foto. Tá. A pergunta específica em relação ao tempo. Então, a resposta direta em relação ao tempo vocês têm entre 30 a 40 minutos depois do término da cerimônia para estar entrando na festa. Às vezes, se sua festa tem um número grande de convidados, esse número pode estar aumentando um pouco. Esse tempo, né? Esse tempo pode estar aumentando um pouco. Então, já tivemos aí noivos que entraram depois de 50 minutos, depois de 1 hora. Mas o que os noivos ficam fazendo? Se for o caso da cerimônia externa, eles estarão tirando fotos. Depois dessas fotos, normalmente a noiva tem que tirar um véu. Nós sempre sugerimos que eles comam e bebam alguma coisa antes de entrar na festa. Sim, né? Porque, sim. Depois que eles entram fica difícil, né? Não, o que eu ia comentar é que muitas vezes a noiva ali também não só quer tirar o véu, mas ela também às vezes combinou com o maquiador de retocar a maquiagem. Já tivemos noivos que eles querem trocar a camisa, né? Noiva que muda cabelo. Noiva que muda cabelo, é verdade. Então, normalmente é nesse tempo que tudo isso acontece. Então, eles vão pro local da festa, e nesse local da festa, nós como assessoria procuramos alguma sala, algum escritório, alguma coisa assim, separado, né, de onde está sendo a festa, para eles poderem ter esse momento, até porque noivo e noiva normalmente não querem parar para comer em festa, é difícil, então é nesse momento que eles fazem isso, para daí depois então entrar na festa. Mas tem também a questão dos convidados, né? Sim, esse período ele falar, mas os convidados vão sentir a nossa ausência. Na verdade não sentem, porque esse início de 30, 40, até mesmo 1 hora aí da festa, as pessoas elas precisam se acomodar. Agora é o momento que nós precisamos cuidar dos convidados.
Então eles precisam começar a ser servidos, né, de comidas, de bebidas. Eles estão ali se reencontrando com as pessoas, cumprimentando, conversando. Então é um momento que eles já sabem, os noivos, todo mundo fala, os noivos estão tirando foto. A única coisa que eu recomendo, né, é que vocês não exagerem nesse tempo. No máximo, em 1 hora vocês precisam estar entrando, porque os convidados, eles precisam, eles querem, a festa, ela pede a presença dos noivos. Sim. Então não passe de 1 hora. Sim, até porque 1 hora é mais que necessário para um convidado se localizar, ver onde ele vai sentar, de comer alguma coisa, de beber alguma coisa. Aí eles já começam a falar, cadê os noivos? Sim, é como a Adriana disse, né? É com a entrada dos noivos que realmente começa a festa, né? Que verdadeiramente começa. Então, tentar não extrapolar em relação a isso. Mas pelo menos do que a gente tem de experiência, os nossos noivos não aguentam nem ficar 40, 50 minutos, porque eles ficam impacientes para poder entrar logo na festa, para conseguir aproveitar, abraçar todo mundo, né? E a gente que tem que ficar calma, que os convidados também precisam desse tempo. Muitas vezes, né, você vê pais, padrinhos, estão na mesa de frios, estão se servindo, então a gente, né, vai levando aí, né, administrando essa questão, como estão os noivos, como estão os convidados, para que a entrada dos noivos na festa realmente seja um momento bem especial. Sim. E agora então para nossa última pergunta que vocês nos mandaram. Quando o casamento ele é fora da cidade, é obrigação dos noivos providenciarem hotel e transfer? A gente sempre fala, se tratando de casamento é difícil você falar algo que é obrigação, né? Aquele famoso tem que ter. Então assim, obrigação não é, mas é uma gentileza dos noivos em relação aos convidados, né? Sim, eu acho que é mais uma forma, além de você convidar as pessoas, ela se sente mesmo especial quando você fala, olha, eu já fiz uma reserva, eu já fiz um bloqueio de apartamentos. Sim. Olha, tá aqui a relação dos hotéis, né? Tá aqui, já fiz a reserva em seu nome. Nós não estamos falando aqui que os noivos irão pagar pela hospedagem dos convidados, tá? Claro que cada um, normalmente, né, em quase 100% das vezes, são os próprios convidados quem pagam as suas despesas de hospedagem. Sim. O que nós estamos falando é que vocês tenham o carinho, a delicadeza de estar fazendo um movimento em relação aos convidados, de estar reservando alguns hotéis, de estar vendo a disponibilidade, né? A questão de se vai ter algum desconto para uma hospedagem, um número maior de hospedagens naquele final de semana. Sim. E passar essas informações para os seus convidados. Ela pode ir até mesmo através do site, né? Ou aí, hoje os grupos e as mensagens, tudo se resolve com tanta facilidade, né? Sim. Pelo WhatsApp, né, Liz? Sim, na verdade o que a gente quer dizer é assim, é gentil você facilitar a vida do convidado, né? Porque se você já chamou ele para o seu casamento, então é sinal que você faz questão da presença daquela pessoa. Então se de alguma forma você puder facilitar, né? Ainda mais quando o casamento é fora da cidade. Ou então, vamos supor, a maioria dos convidados é de fora, né? Então, você facilitar de alguma forma, como a Adriana disse, dando essas informações para eles, né? Como você é da cidade, você consultar o hotel, você em alguns salões de cabelo, né? Para poder já conseguir indicar para suas convidadas, para suas madrinhas, enfim. Isso é algo que é uma gentileza e facilita. E demonstra para o seu convidado que você realmente se importa e faz questão que ele esteja ali nesse dia tão especial com vocês, né? Sim, nós já tivemos noivas que colocaram um transfer, por exemplo, para os convidados, que no caso levava do hotel para a festa, né? Porque o local da festa era afastado dos hotéis. E depois da festa pro hotel. É uma coisa que deixa eles ainda mais à vontade, mas a gente sabe que nem todas as noivas conseguem fazer isso. E tudo bem, só de alguma forma você facilitar essa informação para eles já é uma coisa bem bacana. Depende muito de onde você mora, né? Então, por exemplo, nossa cidade hoje nós temos a questão do Uber. Então, você ter que disponibilizar transporte para os convidados já tá
uma necessidade que não está, no momento não está precisando ter, porque o Uber está funcionando super bem. Agora, como a Aline disse, se você vai estar casando numa área fora da cidade e quiser providenciar, né, um transfer, aí realmente é super bem-vindo. Ou se na sua cidade não tem a questão do Uber e as distâncias, né, são longas, também é interessante você estar fazendo essa gentileza. Sim.